A Logan. A Logan. Tu ficou pensando isso, como iniciar o vídeo. Podia, né? Galera, como vocês já viram no título do vídeo, esse aqui é um guia de publicações do Wolverine e eu vou começar direto com uma denúncia, tá? O Guilherme, né, especialista em X-Men, foi lá, fez uma listinha de publicações, a gente organizou, né? Se vocês entrarem ali no site, né, tem um link aqui embaixo, dá pra ver as publicações. Mas, ô Gui, eu não entendi, tá? Não tem Deadpool e Wolverine. É alguma coisa com o Deadpool? Só pra eu entender, por que faltou isso aqui? Eu acho que é porque é o velho Logan mesmo, né? Acho que não é questão do Deadpool mesmo, porque o Declan Shalvey, ele é um cara muito bom, né? Ele é um cara... Tu gosta disso também? Eu acho muito bem usado a narrativa. Sim. Eu acho que a narrativa é muito bem trabalhada aí. Mas é muita porradaria, né? Então, só pra... Se alguém quer uma história boa do Wolverine com Deadpool, gente, recomendo. E esse saiu, inclusive, no Marvelverse. Pequenininho, mais barato, Tá, ok. Gente, então nesse vídeo, vocês já tá praticamente uma tradição aqui no canal, os guias mutantes junto com o Gui. O nosso último vídeo, que tem o quê? Um ano, dois, no máximo? Acho que 2023. 2023, não faz tanto tempo. Já inclusive bateu os vídeos antigos, tá com mais de 40 mil visualizações. E hoje a gente vai trazer para vocês outro guia, agora só focado no Wolverine, né? Lá no vídeo até a gente fala, né? Ó, gente, Wolverine a gente não vai comentar porque é um caso à parte. Inclusive, a ocasião é por causa da campanha do Wolverine, né, que está no Catarse, né, catarse.me/Wolverine. O último guia que a gente fez foi por causa do Olhar sobre os X-Men, que está aqui prontinho, né, mais de 400 páginas, né, ficou bem bonito, ficou cheio de infográficos. O do Wolverine vai ser assim também, com textos sobre tudo que vocês imaginarem do Wolverine. E aqui a gente vai dar uma palhinha, né, falando um pouquinho sobre essa trajetória, né, do nosso velho Logan. Sim, sim. Então o link aqui embaixo, gente, da campanha, vocês podem apoiar. A campanha já tá fluindo, né? Porque, vamos dizer assim, a galera que comprou o último, né, se sente confiante para ir atrás agora desse do Wolverine. E Gui, bom, eu tô aqui simultaneamente com o site, né? Esse guia, tá? Ele é todo mérito do Guilherme, só para constar, né? Ou seja, se houverem falhas, também... Foi o Guilherme que fez tudo. Tá, eu tô aqui. Claro, eu li a maior. Cara, é engraçado, né? Acho que todo mundo leu muito Wolverine. Porque é personagem popular. E assim, de certa forma, a Panini também publicou muita coisa dele, assim. Não tem tantos buracos absurdos. Só que esse guia a gente organizou mais focado nos encadernados, que são mais fáceis de encontrar, né? Claro que tudo isso vocês conseguem se pegar todo o Wolverine da Abril, todo da Panini. Só que. É difícil de achar. É difícil de achar. Então a gente procurou pegar as publicações fechadinhas e tudo. E também tem muita coisa que não vale a pena, né? Tem muita coisa que são só a história de porradaria do Wolverine. Claro, tem quem goste, né? Não tenho nenhum preconceito contra quem gosta de porradaria, mas tem histórias mais interessantes e que são clássicas do Wolverine, né? Então elas são contempladas aqui. Algumas delas, claro que dentro das mensais, elas ainda não saíram encadernados, mas a gente espera que, como quando a gente fez o Guia dos X-Men, também tinha muita coisa para completar, né? O primeiro, né, que a gente fez, tinha muita coisa para completar e a Panini foi completando aos poucos, né? Então acredito que o Wolverine vai ser uma coisa natural também, né? Quando o quadrinho não foi publicado né, de forma encadernada, mas ele é um ponto-chave na cronologia e é interessante, eu coloquei a capa do quadrinho norte-americano. Então, sei lá, se vocês olharem aqui, tem aquele Wolverine Origens e Destinos. Eu coloquei a capa ali da edição para pelo menos a gente ter, né, porque como a gente está explicando a história do personagem, a gente também não pode perder alguns pontos-chave. Bom, acho que todo mundo aqui deve estar sabendo, o Wolverine ele não estreia no gibi dos X-Men. Nem do Wolverine. Nem do Wolverine, boa. Né? E é engraçado porque tem todo um imbróglio rolando entre o Roy Thomas, que era o editor, e ele queria ser o criador, mas resumidamente ele nasce no gibi do Incrível Hulk. E aí é uma batalha contra o Wendigo, ou Vendigo, não sei como que cada um fala, né? Que é um personagem que surge quando alguém no hemisfério norte come carne humana, e aí é uma maldição. Ele primeiro enfrenta o Hulk e lá pelas tantas o Wolverine aparece. Né? Ele aparece bem no final da história. E aí a segunda edição desse arco, né, é o Wolverine mesmo, como um agente do Departamento H e tal, lá do Canadá. E depois, então, ele vai integrar os X-Men lá na Giant Size, X-Men número 1 em 75, né? Que é em 74, essa edição aqui do Incrível Hulk. E essa história está na edição definitiva dos Fabulosos X-Men número 4.
que é um bastantão, né? Até o volume 3 da coleção é cronologicamente os X-Men, o volume 4 é uma reunião de momentos ali que eles apareciam depois, e aí no volume 5 que realmente vai ter essa estreia dele no Giant Size, né? Mas não colocamos na lista porque a gente está focando mais nas histórias só do Wolverine. Mas sim, gente, tem toda uma participação dele nos X-Men. E aí tu colocou o Wolverine, né? Porque o personagem que começou a ganhar popularidade. E, assim, dizem, e aí é contigo que é o especialista, que o grande momento do Wolverine, que ele começa a se expandir, é naquela cena da saga da Fênix Negra. E ele começa a caçar a galera, e aí tem ele Clube do Inferno, né? Sim, no Clube do Inferno. Ele tem uma cena... na mesma cena tem ele no esgoto, né? Com as garras e tal. É ali que ele começa a explodir. Isso por causa que o John Byrne, que gostava muito do Wolverine, o Chris Claremont, ele gostava bem mais da Tempestade, e aí o John Byrne, como ele gostava do Wolverine, ele queria desenvolver mais o Wolverine. Inclusive agora que foi indicado que a Marvel vai trazer o Elsewhere, que é aquela história que o Byrne faz a partir de onde ele deixou de fazer os X-Men. Ele tem uma outra origem para o Wolverine, que é diferente da Arma X, que a gente vai falar aqui agora. Mas o Byrne, ele criou uma nova origem, né? Então é bem interessante para ficarem de olho quando surgir esse material por aqui ou por lá, né? Bom, com essa popularidade cada vez maior, né, chegou o momento dele ganhar uma minissérie. Me ajuda aí, eu acho que ele foi o primeiro a ganhar a minissérie dos X-Men. Ou não? Acho que sim. Foi o primeiro. Ok, aí a Marvel faz ali o Claremont e o Frank Miller se encontram num avião e começam a discutir ideias e surge o Wolverine, que não é a origem do Wolverine, e esse é um charme, né, porque até então a gente não faz ideia de onde veio exatamente o personagem. Minissérie que vai focar na questão dele no Japão. Que tem muito a ver com o casamento dele com a Mariko Yashida, que não deu certo. Muito interessante também que é onde o Frank Miller começa a pensar o Japão, né? E depois ele vai inserir muito isso nas histórias dele. O Claremont também vai começar a colocar mais elementos japoneses também na história, né? E o Wolverine vai ter então esse background japonês que acompanha ele até hoje. Na sequência, tem a minissérie dele com a Kitty. Que foi publicado na saga dos X-Men número 6, né? Mais recentemente. Número 5. Número 5, opa. A informação. E aí tu inclui... Ele tem uma parceria muito... Ele acaba... Ele tem uma parceria meio que com as integrantes mirins dos X-Men. Com a Kitty, com a Jubileu, com a Armadura, até com a X-23 também, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante, porque ele tem os seus filhos na sua cronologia, mas os filhos ele não trata tão bem quanto ele trata essas meninas, né? Eu acho que muito porque ele não se lembrava que ele tinha os filhos, imagina, né? Como é que é isso? Tu não se lembrar que tu tem um filho. Que mostra, então, essa interação com a Kitty Pryde, que ela é aliciada pelo Ogun, que é um antigo mestre do Wolverine. Então ela também é treinada em artes marciais, tanto pelo Wolverine como pelo Ogun. Então ela não se torna mais aquela personagem indefesa, que se atravessava as paredes. Ela vira uma ninja, né? Então ela muda também a identidade dela para Lince Negra, né? Então tem todo esse desenvolvimento tanto do Wolverine quanto da Kitty Pryde. Bom, aí depois colocou o Spider-Man vs Wolverine, que é uma edição que só saiu pelo Abril. Eu não tenho aqui, por exemplo. E tu fala um pouquinho. Saiu lá na Homem-Aranha 94 de Abril. E aqui no Brasil teve um What If que saiu recentemente numa edição do Wolverine, ou dos X-Men, se não me engano, poucos anos atrás. E essa história aqui mostra uma affair do Wolverine, que é uma agente secreta chamada Charles Magne. Né? Essa história é escrita pelo Christopher Priest, né? Que é um escritor muito bom também. É desenhada pelo Mark S. Bright, que também é um colaborador frequente do Priest. E é a primeira vez que o Homem-Aranha mata, e por influência do Wolverine. Então eu achei interessante, né? É o primeiro encontro deles, assim, mais anunciado, fora ali da cronologia da X-Men ou da Homem-Aranha, né? Uma edição especial só para isso. Então eu achei legal trazer isso também. Bom, na sequência, o Wolverine, como a gente falou, foi ficando popular, e eu acho que é em 88, o ano de 88, quando ele ganha uma mensal só dele, com o Claremont escrevendo. Mas também, antes ele era publicado numa revista chamada Marvel Comics Presents. Pô, Gui, por isso que tu tá aqui, é verdade. Que é, inclusive, tá, gente, vocês sabem que a própria Panini tá publicando a saga do Wolverine, né, tá na edição número 6 ou 7 agora, e assim, falta o Marvel Comics Presents. Isso foi publicado na coleção histórica Marvel Wolverine, né, que a Panini lançou antes, né? A maioria das histórias do Wolverine até um determinado ano
da Marvel Comics Presents eles publicaram. Algumas coisas ainda ficaram inéditas, mas no livro do Wolverine a gente conta tudo pra vocês. O Gui colocou aqui também o Arma X, porque pra quem não sabe, o quadrinho, que pra mim é o maior clássico do Wolverine, eu acho que é a minha história favorita, assim, que é uma história de monstro, né, que vai contar a sua origem. O Arma X saiu nesse Marvel Comics Presents, nessa revista. E, gente, essa é a grande origem do Wolverine. Pra mim é um quadrinho da Marvel até meio esquisito dentro da ideia da Marvel, porque é um gibi pesadíssimo, né? Sim. Não é um gibi de super-herói, é um gibi de monstro. E aí tem a arte do Barry Windsor Smith, que também faz os roteiros, né? Que é toda detalhada, que é totalmente monstruosa, né? Tem esse negócio da tecnologia também, né? De montar uma arma, de como se Wolverine ele vira manipulado pelos outros, e como ele fica vulnerável na mão dos outros, né? Tanto que ele é desenhado nu, né, praticamente, então para mostrar essa vulnerabilidade, né? E aí então lança todo um novo, abre toda uma porta para um passado de memórias suprimidas, de memórias que ele não se lembra e que vai acarretar então em histórias depois pelo Larry Hama dentro da saga do Wolverine, né? Sim, até inclusive quando aqui nessa capa amarela, vocês estão vendo, é exatamente o ponto que o Wolverine começa a tentar correr atrás do seu passado, né? E assim, como tu falou, né, tem todo esse lance da... Pô, parando pra pensar como foi marcante o Arma X, né? Esse lance do Wolverine se sentir controlado, né? E lutar contra os seus instintos, né? Ele colocou umas... A animalidade versus a humanidade do Wolverine, que é uma coisa bem presente nessa saga do Larry Hama, né? Que ele usa muito, ele insiste nesse tom, assim. E também, agora que está saindo a saga dos X-Men segunda temporada, ali é contado sobre o Ômega Vermelho, que também está no passado da equipe X do Wolverine, que é desenvolvida pelo Larry Hama aqui, então, na saga do Wolverine. Então, é uma coisa meio que complementa a outra. Legal. E uma boa notícia é que, nesse momento, a Panini reimprimiu a saga do Wolverine volume 1. Legal. Então, gente, corram atrás. Esse início, tá? Esse início... é bom pra caramba esse começo, né? Tem o Albert, que é o Cyborg Wolverine, a LCD, né? Que é LCD, né? A tela de LCD, né? Tem ele lutando contra a Yakuza na primeira edição, com violência pra caramba. O Madripoor também, né? Sim. Que inclusive o Madripoor apareceu no Marvel Comics Universe cinemático, né? Apareceu no Soldado Invernal e depois em outros lugares também foi citado. Bom, na sequência, então, agora eu preciso de ti, tá? Porque eu não li essa parte. O que dizem é o seguinte, a partir do Arma X, e mais especificamente da saga do Wolverine, edição número 4, o Logan, então, ele vai atrás do seu passado. Mas o que eu escuto dos leitores é que é muito confuso e que foi ficando uma coisa que a Marvel perdeu o controle. Porque aí, tal coisa que aconteceu com o Wolverine, não, calma, isso aí não aconteceu, foi uma memória implantada. E isso virou qualquer coisa, né? Uma desculpa para poder subir em cima do que foi feito e tal. Mas, né, aqui ele estava tentando buscar, e a gente vê que o roteiro do Larry Hama nessa parte ele é meio interrompido, né? Ele não conta tudo, ele vai dando uns flashes, umas coisas assim. E na época que eu li, quando adolescente e tal, eu achava que era uma baita de uma história, e aí relendo, eu vi que tem uns probleminhas assim, sabe? Então tentou revelar e não revelaram nada. Não, até revelaram algumas coisas, principalmente essa relação dele com o Dente de Sabre, com a Raposa Prateada, com o Maverick, né? Essa equipe X que ele tinha, né? E revela um pouco dessa relação entre eles. Mas depois vem dizer que, peraí, não foi bem assim. E aí, né? É que vocês vão ver que tem uns... quadrinhos super-heróis assim. Né? Sim, que tem mais de... Vocês vão entender daqui um pouco, não vou adiantar a pauta. Porque quando eu comecei a ler Wolverine, foi justamente com uma revista chamada Wolverine Origem. Então, como assim? Os caras ficaram dos anos 90 contando a origem dele, então eu tô aqui nos 2000 e pouco e ainda estão contando. Pois é, mas aí a origem que é contada em origem é outra coisa, né? É outra, pra mais além, pra mais além, eles vão desdobrando ainda mais, né? Mas voltando, né, que acho que tem que falar do Dentes de Sabre ali também, né? Eu tomei a liberdade de incluir o Dentes de Sabre, porque é uma publicação que está disponível e foi assim, a Panini tem vários problemas que a gente pode discutir, mas isso aqui eles foram habilidosos. Sim. Eles lançaram, junto com a saga do Wolverine, o Dentes de Sabre, que é do Larry Hama, cara... Desenhado pelo Mark Teixeira, que estava desenhando também o Wolverine nessa mesma época. E tem todo um lance do Dentes de Sabre ser filho do Wolverine, pai do Wolverine, isso. E quando eu li, eu fiquei tipo, what?
E tem a relação do Dente de Sabre com a Mística também, que era uma espiã na época. E aí eles dão as primeiras pistas de que eles tiveram um filho juntos, né? Então, essa minissérie Dentes de Sabre, por mais que ela seja meio fragmentada assim também, ela tem muita coisa que depois foi desenvolvida na mitologia dos X-Men, né? Legal. Bom, dito isso, a gente chega no Ossos e Origem, tá? A gente vai parar a saga do Wolverine, mas a Panini vai continuar, enfim, né? Lógico, ainda tem muito mais. A gente vai pular pro Atrações Fatais, onde tem aquela cena icônica, né, gente? Isso não é um spoiler, mas tem o lance do Magneto remover o adamantium dos ossos do Wolverine e a gente descobriu que justamente ele tinha ossos de garra. Passando Atrações Fatais, que eu inclusive recomendo, tá em catálogo pela Panini, é uma... assim... É uma história fechada, tem o uniforme lá dos anos 90 da série, por exemplo, tem esse foco no... É a volta do Magneto, né? Então tem bastante foco no Magneto criando um paraíso mutante, né? Que é o Avalon, né? Que é um refúgio mutante. Um dos vários refúgios mutantes, né? Que ultimamente a gente viu que foi em Krakoa, né? Mas teve muitas tentativas de refúgios mutantes também, né? E aí aqui é a edição comemorativa de número 75 do Wolverine, que está incluída aqui na Atrações Fatais. Aí a gente chega no Marvel Essenciais, Duro de Matar, e eu acho que tu só colocou essa história aí porque o Wolverine tá com o osso no lugar das garras, né? Não, porque é escrita pelo Warren Ellis. Que essa história é horrorosa. História horrorosa, mas é publicada em encadernado. Escrito essencial em cima, meu Deus do céu. E logo essa fase aí do Warren Ellis é quando acaba a fase do Larry Hama. Então daí os novos escritores vão começar a partir dali. Então vem o Eric Larson, por exemplo, o Chris Claremont, né? O Rob Liefeld também vai escrever. Então tem uma rotatividade bem grande até chegar no Frank Thierry, que ele tem uma fase bem grande no Wolverine, na época dos novos X-Men do Grant Morrison. E aí, nessa época, que tem o Joe Quesada como editor-chefe da Marvel, ele inventa, então vamos fazer finalmente a origem do Wolverine. Que aí tem o encadernado Origem, que, em primeiro lugar, é lindo, lindo. O Izanov, as cores do Izanov, o traço do Kubert, ele faz uma parada de época mesmo, contando esse passado. A gente descobre, gente, não é spoiler, né? Desde pequeno, o Wolverine tinha já as garras, né? Sei lá, se alguém tinha dúvida que ele nasceu com as garras, tem uma origem mostrando isso ali. Eu gosto muito dessa história. Ele é um filho bastardo, né? Ele é um filho bastardo. Então ele é muito maltratado na infância, né? Tem o Cão, que é um personagem que todo mundo achou que era o Dente de Sabre, sim. E no fim é um genérico do Dente de Sabre, né? No fim nem era. Cara, nossa, Marvel... E aí a história que eles tinham introduzido, que era do Dente de Sabre ser o pai, cai por terra. Esqueçam isso. Sim, é verdade, é verdade. E depois, não sei se a gente vai falar do Wolverine e o Fim, mas no Wolverine e o Fim tem, mas não tem encadernado, né? Mostra o irmão perdido do Wolverine na origem. Eu lembro, eu li isso, eu tenho uma minissérie em 3 partes, é bem legal. Dito isso, a gente chega na Dinastia M, que foi um momento em que o Wolverine lembrou de tudo. Isso. Então... Puxou o interruptor ali e voltou todas as lembranças, né? Isso, o Wolverine é como o Bishop, por exemplo, na Era do Apocalipse, que é o nexo que lembra de como o mundo era antes. Então, por ele lembrar de como o mundo era antes, dá uma mexida ali nas memórias e ele volta... Né, que a Feiticeira Escarlate chega de mutantes, e aí o Wolverine é um dos que não é pego pela onda de chega de mutantes da Feiticeira Escarlate e retoma essas memórias. E aí nosso querido Logan começa uma cruzada para descobrir o seu passado, porque afinal, agora ele lembrou. Ele ganha um título novo, né, nos Estados Unidos, né, Wolverine Origins, que é esse encadernado aqui que o Vini trouxe. Como é que é o nome mesmo? É Origens e Destinos. Origens e Destinos, que inclusive traz um personagem novo, que é o Daken, né? O filho do Wolverine, que ele tinha sido esquecido. Então a gente tem mais uma camada de passado colocada ali, né? E que esse título Wolverine Origins vai trazer várias outras camadas desse passado, inclusive que ele lutou com o Soldado Invernal, por exemplo, né? E o Daken se torna um personagem frequente nas histórias, né? Da Marvel, do universo Marvel em si, que ele vai participar dos Vingadores Sombrios, e um inimigo do Wolverine, a princípio, né? Cara, gente, essa parte... Então, foi aqui que eu comecei a ler Wolverine. E é legal pra caramba, nossa. O Daken, ele tem uma garra extra, né? Isso. Ele tem 2 aqui e mais uma, e ele tem toda uma tatuagem, ele é estiloso pra caramba.
Então, também surge um outro personagem, porque o Wolverine começa a explorar o passado dele e surge uma figura chamada Romulus. Cara, mas assim, por mais que eu tenha... Em Romulus. Exatamente. Por mais que eu tenha gostado muito de acompanhar o Wolverine Origem, É sofrível. é mais um vamos contar a origem. E aí tem enrolação e vai do nada para lugar nenhum. E agora, as novas histórias trouxeram o Romulus de volta. Trouxeram de volta. Depois de Krakoa, né? Vamos ver como é que vai ser. Wolverine. Ô Gui, agora é contigo. Tu destacou também o título da X-23. Isso, a X-23 ela começa a aparecer no X-Men Evolution, né? Como uma clone do Wolverine, e ela se torna tão popular que ela vai parar nos quadrinhos. E são 2 minisséries muito boas, escritas pelo Craig Kyle e Christopher Yost, os mesmos criadores da X-23. E nunca foram republicadas. Eu queria muito ler isso. Aí a gente chega no Wolverine Inimigo do Estado, que saiu nesse Marvel Essenciais. Cara, esse é o Marvel Essenciais, que eu acho que ele está disponível, se eu não me engano, ou vocês encontram aí no Mercado Livre, o Sebo. Eu acho que ele até é um essencial. Assim, o Duro de Matar é um absurdo. É um crime ser o essencial. O Inimigo do Estado eu acho uma história legal, assim, pra isso. O Mark Miller. É bem Mark Miller, né? Nossa. Ele coloca o Wolverine contra todo o universo Marvel. Hiper violento, hiper sensacionalista. Ele faz todas as peripécias que é possível, né, pro Wolverine. Gente, é porradaria o tempo todo. Ele enfrenta o Demolidor numa luta muito boa. Ele enfrenta Elektra, ele enfrenta o Capitão América. Quarteto Fantástico, ele enfrenta o Estrela Polar e mata o Estrela Polar, né? E tem uma das cenas mais legais da história do Wolverine nos quadrinhos, que é ele montado num sentinela, enfrentando rios de ninja. Isso é bem bacana. Eu acho que um ponto curioso, assim, sobre o Inimigo do Estado é que um dos argumentos da Guerra Civil que levou à lei de registro dos heróis é o que o Wolverine fez no Inimigo do Estado. Sim. Foi entre as coisas assim que o governo disse, peraí, olha só, esse cara aqui, olha o que o cara fez, né? Dito isso, Gui, me ajuda. O que tem nesse renascimento Marvel aqui dos anos 2000? Essa foi uma coleção que a Panini lançou para vender, principalmente no Carrefour e nos outros pontos de venda fora das bancas, né? E que trazia títulos que foram sucesso nos anos 2000. Então a gente tem aqui a primeira parte do Inimigo do Estado, né? Que depois a segunda parte tem um outro nome. Mas tem a primeira parte aqui do Inimigo do Estado e também tem a Procura-se Mística, que é o primeiro arco que o Jason Aaron faz. Aqui? Tá, mas é grande esse encadernado então? É grande. Uou! E ele tá bem baratinho agora, então fica a dica. Bom, na sequência tu colocou o Origem 2, que é basicamente... Nossa, é lamentável, gente. Isso aí não precisava, não serve pra nada. Mas é escrito pelo Kieron Gillen, né, pessoal? O desenho é bom, pelo menos. O desenho é bom. O desenho é bom. Mas a história não faz nada, nenhum efeito. Sim. Aí tem uma outra publicação com essa busca do Wolverine pela mística. Mas, Gui, eu li esse encadernado, na verdade eu li lá nas mensais, né? Eu li porque era da mesma época do Wolverine Origem. O que ele tem cronologicamente, assim, de importante? Ele mostra que a relação entre Wolverine e a mística vem desde o Velho Oeste, né? Então, é uma relação de gato e rato, digamos assim, né? Desde os 1800, século XIX, né? Desde que o Wolverine foi pro Velho Oeste, enfim. Eu não vejo, assim, por que essa história é tão celebrada, que eu acho que tem arcos do Jason Aaron que são muito melhores. Mas tem quem goste, né? E aí a gente tem, na sequência, um Wolverine anual, que traz o que eu acho que é a melhor história do Jason Aaron, que é o Homem do Poço, que é um homem que é encarregado de metralhar alguém, né, todos os dias, depois ele volta para casa, tem uma vida normal, com a sua família e tudo mais, e volta pro trabalho e metralha. É uma das histórias mais celebradas, assim, pelos fãs, né? É que ela não tá entre os grandes clássicos, mas todo mundo que é fã gosta dessa história do Poço. Aí a gente chega também em outro quadrinho que tá em catálogo nesse caso, né? O anual não, mas o Logan tá em catálogo. E, de novo, Gui, é um quadrinho que só tá aqui porque tem Brian K. Vaughan escrevendo e Eduardo Risso desenhando. Sim. É o único trabalho do Risso, até onde eu sei, para Marvel. Foi um pouquinho antes dele assinar o contrato de exclusividade com a DC, o Axel Alonso falou, não, calma, alguma coisa vai fazer para Marvel. Aí eles fizeram essa minissérie que se passa... A Segunda Guerra Mundial? Ela tem passado e presente, simultaneamente, né? E aí durante a Segunda Guerra tem a questão lá do Wolverine estava em Hiroshima, e aí vocês têm que ler o quadrinho para saber o que acontece. Mas é mais um dos absurdos que o Wolverine passa, né, na sua história, e que no livro também a gente coloca os grandes absurdos e regenerações do Wolverine, tem ali uma listinha.
Pô, vou ter que ler então. Galera, a título de organizar, tá? O Gui também me ajudou nos bastidores, porque eu não me lembrava. O Jason Aaron, ele teve uma fase no Wolverine antes do Cisma, Isso. e, né, que também está disponível pela Panini, e depois do Cisma. Então ele tem 2 períodos distintos no Wolverine. E o Cisma, inclusive, é escrito pelo Jason Aaron. Pelo Jason Aaron. Aqui ele vai ter 2 mensais, então, a mensal do Wolverine e a Wolverine e X-Men. Porque lá no Cisma, como o próprio nome diz, né, o Ciclope fica com parte dos X-Men e o Wolverine com uma outra parte. Tem a escola do Wolverine, Isso, inclusive, Escola Jean Grey. E o Ciclope em Utopia, que também é outra nação mutante, né? Então, aí, ao mesmo tempo, o Jason Aaron escreve uma fase que eu larguei a mensal do Wolverine aqui. Que é quando o Wolverine vai pro inferno. Meu Deus, é uma enrolação, uma bobagem. Eu não sei o que os fãs acham dessa parte, eu não gostei. Sim, eu também não é minha parte favorita, nem do Jason Aaron, que eu acho que ele escreve muito bem o Wolverine, né? Mas aqui eu acho que como ele estava com muitas revistas ao mesmo tempo para fazer, ele deu uma desconsiderada aqui, que é, Wolverine que eu fizer tá bom, né? Porque ele também, antes ele escrevia um outro título chamado Wolverine Weapon X, Wolverine Arma X, que era uma coisa desconectada da cronologia, que era o Adam Kubert que fazia os desenhos, o Ron Garney também, que são 2 baita desenhistas. E tinha, na verdade, e as tramas eram relacionadas ao Cyborg, O Deathlock, que são histórias muito boas, inclusive. Eu gostava muito de ler. E aí, então a gente tem Wolverine e os X-Men, que daí tem a primeira volta de Krakoa, digamos assim, porque a escola Jean Grey era em cima de Krakoa, né? Krakoa fazia parte da escola Jean Grey. Então, eu acho que esse Wolverine e os X-Men é tipo um herdeiro espiritual dos novos X-Men do Grant Morrison, porque ele dá uma sequência nessas histórias da escola e tal, pega alguns conceitos do Grant Morrison, dos alunos especiais e tudo mais, né? E tem uma arte muito legal, não só do Chris Bacalo, como também do Nick Bradshaw, que emula muito o Arthur Adams, né? Aí chegou um ponto que por toda a rusga lá, a gente teoriza, acho que não é mais nem teoria, né? Mas a Marvel resolveu se livrar do Wolverine. Tem a questão lá envolvendo a Fox. E tem a morte do Wolverine, que eu até botei aqui, ó, morreu, mas passa bem. A gente vamos contar o que acontece? É basicamente, assim, só pra constar, a história é boa, tá? Todo o desenrolar dela é o McNiven desenhando, o cara da Guerra Civil. Quem é o Charles Soule, né? É o Charles Soule escrevendo. Tem toda uma homenagem aos grandes momentos do Wolverine, a questão do Arma X. É bem uma história muito bonita, assim. Só que o final é uma enrolação, né? Ele não morreu exatamente. Ele virou e o inimigo por trás também é muito... Eu não me lembro bem. É uma mulher chamada Persephone. Que surgiu ali mesmo. É isso? Nossa. Mas ok, importante que ele vira uma estátua de adamantium. E isso abre espaço para surgirem 2 substitutos. Isso. Quem é o primeiro, Gui? X-23, a novíssima Wolverine, Laura Kinney, né, que vai ter uma fase muito legal, feita pelo Tom Taylor, né, que é muito divertida. Ele insere novas clones da X-23, inclusive uma clone juvenil, a Gabi, né, que é muito divertida também. E é uma fase assim que vale a pena acompanhar, tá saindo agora pela Panini, né? Tem 2 encadernados já lançados. Na sequência, a gente chega então no Velho Logan, que a gente colocou aqui, tá, gente? Assim, é bem antes, tá? O quadrinho Velho Logan. Essa é uma história... Antes do Jason Aaron ali, do Inferno ali. Originalmente, esse quadrinho saiu sim na mensal do Wolverine. Mas como é uma realidade alternativa, a gente separou. Por quê? Porque a partir do Velho Logan, que é um Wolverine idoso, que... ele... A gente não precisa falar, acho que é spoiler, mas ele é um Wolverine mais traumatizado que o Wolverine. Ele teve uma situação na vida muito pior. E pra vocês terem uma ideia, tem o filme Logan, né? Que foi baseado um pouquinho no Velho Logan. Tu vê, né? A Marvel tentou descaracterizar o Wolverine pra Fox parar de usar. Aí a Fox falou, quer saber? Então tá. Então eu vou fazer o Hugh Jackman grisalho. Se é isso que vocês querem, então vamos lá. E aí, o que acontece é, o Velho Logan, ele foi um grande hit, mas beleza, era um universo alternativo no cantinho dele. O tempo passou, aconteceram as Guerras Secretas. As segundas, as terceiras. Lá de 2015. Do Jonathan Hickman. E a partir da morte do Wolverine, surge o Velho Logan vindo pro meio-meia. Então, essa aqui tem primeiro o Velho Logan apresentado no seu universo, as terras isoladas, né?
chamado Terras Isoladas. Então aqui o primeiro encadernado é o Velho Logan original, onde surge esse universo. O segundo é ele vindo pro 66. Aí Escrito pelo Brian Bendis e desenhado pelo André Sorrentino. Aí a Panini, tá, gente? Essa parte a gente está tentando entender até agora, que não faz o menor sentido. Reparem o seguinte, a gente está aqui em 2016, por ali. A Panini podia ter publicado o começo do Velho Logan no encadernado, que é excelente. O Velho Logan ele vem para o nosso mundo para tentar não deixar acontecer as coisas que aconteceram no mundo dele. É sensacional. E ele vai atrás das pessoas que engendraram todo aquele mundo dele, né? Que tem gente que diz que é baseado em atos de vingança, né? Que faz um certo sentido. Só que na cronologia Marvel não. E aí, a Panini, em vez de publicar esse começo, que é muito bom, ela lança esse encadernado, O Fim do Mundo do Velho Logan, que é a parte mais sem graça, né? É uma segunda parte, até os desenhos são do Mike Deodato, de um pedaço ali, né? E o roteirista é outro, é o Ed Brisson. Né? Cara, qualquer nota, né? É um cara, sei lá, filler. Exato, faz tudo da Marvel. Bota o Ed Brisson ali. Bom, na sequência, o Velho Logan, ele ficou... Acho que vale a gente dizer que quem começou a revista do Velho Logan foi o Jeff Lemire. Sim. E o André Sorrentino, né? Continuando a arte do Bendis, e o Lemire, ele continuou até um 25, acho. Número 25 do Velho Logan, e a partir do número 25 até o número 50 é o Ed Brisson. Sim. E aí, para terminar, então, a trajetória do Velho Logan, tem o Defunto Logan, minissérie em 2 volumes aqui no Brasil, que justamente a gente vai ver, né, o fim da vida do nosso querido Old Man Logan. A título de curiosidade, aqui a gente está falando de 2017, mais ou menos, tá? Nós estamos nos encaminhando para o momento atual, né, do nosso querido Carcaju. Na verdade é isso, né, Gui? Eu coloquei aqui os últimos momentos, tem primeiro o retorno do Wolverine, que é uma porrada de minissérie. Eu ia dizer isso, é bem confuso. Com vários cantos do universo Marvel procurando pelo Wolverine e tal. E aí tem de novo o McNiven desenhando, com o Charles Soule escrevendo, né, esse retorno do Wolverine. Aqui saiu numa minissérie, acho que se não me engano, em 6 edições, bem parrudinhas. Não foi ali que apareceram as garras de fogo? Sim. Nossa. Inclusive tá aqui na capa, elas estão brilhando ali de fogo. Sim, o Wolverine foi uma coisa abandonada, poder. Né? Né? Que também, ainda bem, né? Ainda bem que abandonaram, né? E também nessa época, que acho que eu esqueci de colocar também, o Charles Soule escreveu A Filha do Wolverine, que era uma nova filha do Wolverine, numa nova Marvel Comics Presents, que era uma feiticeira medieval que teve filho com o Wolverine, e ela tem garras encantadas. E foi esquecido isso, né? Claro. Aí a gente chega já na Era Krakoa. Na verdade, calma. Isso é o início da Era Krakoa, não, né? Não, a revista do Wolverine estreia dentro da revista dos X-Men. E aí, quando vem a minissérie 10 Vidas, 10 Mortes do Wolverine, a Panini resolve dividir as revistas, né? Em vez de fazer a revista X-Men quinzenal, como ela vinha sendo publicada, ela faz 2 revistas, Wolverine e X-Men mensais, né? E aí essa minissérie 10 Vidas e 10 Mortes do Wolverine é publicada como a estreia da revista do Wolverine. E também é uma grande homenagem, né, à história dele, ao passado dele. Mas daí depois o que vem no gibi do Wolverine começa a decair tanto, sabe? Benjamin Percy, né? Isso. Aí tem uma parte assim com o Fera do Mal, assim, que é muito ruim também. O Fera da Era do Apocalipse? Não, o Fera normal. Acredite se quiser. Mas ao mesmo tempo, nessa revista do Wolverine mensal da Panini, tá tendo as minisséries dos Dentes de Sabre, escrita pelo Victor Lavalle. Que são 2 minisséries que vêm antes e vão desembocar nessa Guerra dos Dentes de Sabre, que é escrita tanto pelo Benjamin Percy como pelo Victor Lavalle. Né? E dizem que é o confronto definitivo, até então, do Wolverine contra os Dentes de Sabre. O Dentes de Sabre sai matando todo mundo, tem várias versões multiversais dos Dentes de Sabre apoiando ele, né? Inclusive uma Dentes de Sabre, que está na capa de baixo ali. É verdade. Lutando contra a X-23, então é mais ou menos os aliados do Wolverine, a X-Force, o Daken, a X-23 lutando contra os aliados do Dentes de Sabre, e no meio dessa galera tem os exilados, que eram os caras que estavam presos no poço de Krakoa. Olha aí. E aí a qualidade das histórias do Wolverine, elas aumentam consideravelmente.
E nos Estados Unidos essas histórias eram publicadas semanalmente, até chegar no número 50 da edição do Wolverine. Legal. E aí se encerra a saga de Krakoa. Eu acho que eu vou ler então. Eu tô bem desmotivado, né? Porque por conta dos mix também eu acabei não pegando essa continuação. E na verdade não acabou o guia, porque ainda temos a fase atual do Wolverine. E mais uns penduricos. Mais uns penduricalhos ali. Mas, gente, então, faz, sei lá, poucas semanas ali que a Panini publicou a edição número 1 do novo... E o Wendigo de novo, né? Pra honrar as origens, né? Parece um Back to Basics, né? Isso. Eu achei legal, assim, as histórias, os desenhos do Martin Coccolo são muito bons, são bem legais. É escrita pelo Saladin Ahmed, que virou um faz-tudo da Marvel, né? Ele tá praticamente tudo quanto é lado, né? Demolidor. Que foi o cara que cancelou o Demolidor. O Wolverine pode ser o próximo aí, né? E aí aqui o Noturno aparece também com destaque, o Cyber, eles vão ter destaque, o Rômulo vai aparecer mais pra frente também, né? Então prepare-se. Tu tá gostando? Gostei dessa primeira edição, gostei. Ok. Eu tô pensando em fazer essa nova... Vamos ver o que vem por aí, né? Tem pouca coisa ainda, né? Gente, eu coloquei aqui embaixo outras publicações, alguns encadernados que estão disponíveis hoje ou que estão chegando, né? Tem um que eu achei qualquer nota, assim, que é esse encontro do Motoqueiro Fantasma, o Wolverine Justiceiro. Desenhado pelo John Romita Jr. O legal é o desenho do Romitinha, mas é uma história meio rocambolesca ali que o Wolverine tá no meio. Coisa do inferno. Tem duas antologias, na verdade uma antologia, que é esse Wolverine Aventuras na Selva. Do Wolverine, né? Um monte de graphic novels dos anos 90. Sim, esse aqui também é nos 90, não? Deve ser nos 90, porque tem o Justiceiro, acho que é o... né? Mas então, aí tem esse Conexão Scorpio. Só deixa eu falar uma coisa, desse Wolverine Aventura na Selva, ele é feito pelo Walter Simonson, e aqui aparece um outro filho do Wolverine, com uma indígena da Terra Selvagem, que também é falado no livro do Wolverine, né? Tem toda a árvore genealógica do Wolverine lá. Meu Deus. Então, e aí tem o Conexão Scorpio, que é bem legal. A primeira minissérie... Né? A segunda já... Eu não li, eu acho que eu não li a segunda. Eu li só a primeira, que é Howard Chaykin desenhando, e mostra o Wolverine junto com o Nick Fury. E até o Scorpio ali é um vilão que vai ser usado depois na marca. Que é o irmão do Nick Fury, né? Irmão do Nick Fury. Tem esse... Cara, isso aqui eu acho muito legal, que é o Wolverine e a Dominó. Cara, tem sexo? Até tem. Mas não pra dizer que é pra maiores de 18, né? Mas tem violência. Violência tem muito. E é bem desenhado. Nossa, é muito bem desenhado. Então, recomendo, tá? Leia esse... E esse especial também vem com o anual do New X-Men, que é onde o Xorn aparece pela primeira vez. Que é uma história bem legal e tem a Dominó envolvida e o Wolverine envolvido. Tem algo que eu li, e eu acho que foi, se eu não me engano, eu comecei a comprar mensal do Wolverine nessa época do... assim, explicando, né? Esse encadernado, essa antologia Deadpool versus Wolverine, obviamente, tem vários encontros entre eles. Saiu na época do filme, né, pra capitalizar em cima. Mas a principal história que tem aqui, a mais longa, vem lá da mensal do Wolverine, do Origins, que é a luta entre os dois, com desenhos do Steve Dillon, ou seja, tem essa... E se eu não me engano, é a primeira... Daniel Way escrevendo. Daniel Way. E se eu não me engano, é a primeira aparição do Daken. Eu não tenho certeza. Ou é muito perto? É ali? Muito perto, eu acho que é muito perto. Eu acho que é a primeira aparição naquele arco que a gente falou antes. E ele meio que dá um relance só e depois ele aprofunda mais ali. Sim, porque eu lembro que ele participa desse arco. E aí, para terminar, eu coloquei aqui o Predador versus Wolverine, só porque é uma publicação próxima da Panini. Mas é legal porque ela vai falando assim, cada edição é uma época da vida do Wolverine, né? E aí vai mostrando que esse combate do Wolverine contra o Predador foi ao longo dos anos. E ele também traz umas camadas novas e integrantes novos pro time X. Legal. Que é aquele time da CIA, né? Sim. Gente, eu acho que era isso, tá? Como vocês devem ter percebido, nós colocamos em ordem cronológica, então a gente pega ali anos 80, aqui mais ou menos já pega um pouquinho dos anos 90, aqui 90 para 2000, e aqui, deixa eu ver que ano é isso aqui mais ou menos? 2010. 2015. Aqui 2015 no Velho Logan, e aí já pula mais ou menos aqui pro período atual. Essas aqui de baixo é aleatório, tá, gente? Não leva muito em consideração.
Galera, aqui na descrição do vídeo tem link para vocês apoiarem o Olhares sobre Wolverine. Sucesso, Gui, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal. Só pelo que tu já me falou aqui, né, dos links que tu foi fazendo, curiosidades que a gente não tinha. E seguindo a tradição do Olhares sobre os X-Men, tá cheio de infográficos também, feitos pelo Van, que é um baita de um designer, né? Fez aquele também do Curiosidades Marvel, lá do Morgado, né? Então, podem crer que vistoso ele vai ficar, né? Vai ter também os desenhos do Thiago Krenning, também com vários uniformes do Wolverine no verso da capa, sim, né? Combates entre o próprio Wolverine com ele mesmo. E, bom, tá recheado de coisas, recheado de curiosidades, né? Algumas coisas a gente já falou aqui, mas também essa lista aqui, ela não contempla toda a história do Wolverine, porque muita coisa saiu em mensal e também não valeria a pena você saírem correndo atrás de mensal, né? Que muitas já vão estar perdidas aí pelos sebos, né? Sim, mas é isso, galera. Lembre de apertar no botão do like, a gente espera ter ajudado. Se vocês gostaram, vocês podem digitar, para quem chegou até o final, vocês digitem assim, ó, mais guias, que a gente vai procurar trazer mais guias com essa mesma proposta, né? Eu vou colocar as capinhas ali pra gente pegar. Eu pensei em fazer isso talvez com o Demolidor, que eu conheço mais. Tu sugeriu o Quarteto. Então, mais publicações. Só não peçam coisas impossíveis tipo Batman, né? Porque daí vai precisar de um canal inteiro só pra isso, né? 1 hora de guia. Superman também. É isso. Gente, foi um prazer. Valeu, Gui. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Feito.